Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Quero começar perguntando para você, o que é que você diria que é a coisa, aquilo que você considera mais importante na sua vida, tirando Deus, né, para os mais espirituais, assim, falando para pecador igual eu, assim, tá? O que é que você considera, assim, o mais importante, algo mais importante, pode ser algo, uma pessoa, enfim. O que é que você considera mais importante na sua vida? Seja sincero. Hã? Ah, vocês são crentes demais, não vale. Vocês viram? É o que vocês falaram mesmo? Para vocês, família, para alguém tem outra coisa? A família é mais importante? Hã? Tirando a vida, ok. Ah. Como é que é? Conversão dos filhos, também, benção. Mas eu quero falar exatamente nessa linha, então, de pensando na família. Ah, por isso vocês falaram que mês de maio, geralmente a gente fala de família. Não pode, o pessoal já sabia, né? Falando, não, ele vai falar. É aquele negócio, já sabe qual é a resposta, né? Mas eu quero falar, conversar de uma forma bem simples, pensando nisso, na importância da família. Vou tentar trazer alguns textos, né? Não me prender a um único, para a gente poder observar algumas coisas. Não vamos aprofundar nos textos, mas buscar olhar para essa temática, qual a importância da vida familiar, da família. E o primeiro texto que eu quero que a gente leia, que aí eu já vou apontar aqui, olhando para a família diante das atividades. Pensa o seguinte, quem que não... Você tem o seu trabalho, quem não quer prosperar no seu trabalho? Tem alguém? Eu duvido, né? Nos seus projetos de vida, quem que não quer? Ou no seu ministério, se a gente usar aqui no lado da igreja. Todo mundo quer, sim ou não, gente? Quem que não quer ser útil, ter atividades, fazer algo de bom? Agora, veja a relação da importância da família, a gente comparando aqui diante das atividades que nós exercemos, que são todas ótimas e necessárias, tá? E o texto que eu quero ler para isso é 1 Timóteo 3, 4. A gente vai projetar aqui, como eu vou ler textos diferentes, mas você pode abrir também na sua Bíblia. 1 Timóteo, sou da luz aqui, senão os olhos não enxergam. 1 Timóteo 3, versículo 4 e o versículo 5. Vamos ver. Encontraram aí, sim ou não? Para quem vai ler aqui. Diz assim, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. O 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O texto está dentro daquele contexto de preparação da liderança. Então é importante a gente entender isso, né? Tem outras características que estão sendo solicitadas ali naquele texto. E está sendo solicitada para os apóstolos orientando Timóteo a escolher os líderes. Os apóstolos saíram pregando o evangelho, fundando igrejas. E aí os apóstolos eram fundadores, eram missionários. Eles iam sair dali e ir para outros lugares para fundar outras igrejas. Aquele povo que se converteu ali, ele envia Timóteo para levantar lideranças no meio daquela comunidade, para cuidar, então, para fazer o pastoreio. E ele apresenta vários requisitos para essas lideranças, como um todo, não somente os presbíteros, né, líderes, pastores, diáconos, que eram os ministérios que a gente vê ali. Isso a gente pode e deve incluir para todas as lideranças, para todos os ministérios na igreja, obrigatoriamente, e para todas as pessoas. Ele apresenta, então, várias características necessárias, e uma delas, que é a que eu quero destacar hoje, a questão da família, da casa. Que interessante, né? Ele diz que deve, então, governar sua própria casa, saber governar sua casa. Agora, eu dei o tema, né, diante das atividades. Pensa comigo, de verdade, vamos analisar. No geral, na correria do dia a dia, o que a gente cuida mais? Da nossa própria casa ou da correria do trabalho? Eu tenho tanta coisa para fazer,
a gente esquece o cônjuge, a mãe, o avô, a avó, o filho, a gente esquece tudo por causa de todas as atividades que a gente tem. É ou não é? E aí quando vai para a obra de Deus, né, a gente fala, não, mas é a obra de Deus. Quanto tempo, quantos filhos de cristãos que foram deixados, né, em certos contextos de igreja, inclusive, era dito, você se sacrifica por Deus, deixa tudo, deixa sua família. E aí a gente olha para a palavra, para a Bíblia e diz, a Bíblia não diz isso. E em muitos contextos de comunidades, de igrejas, essa era a visão de se sacrificar por Deus, inclusive sacrificar a família. A pessoa trabalha o dia todo e à noite está todo dia na igreja, não importa o casamento como é que está, não importa os filhos, o importante é porque está na obra de Deus. Mas a Bíblia me diz e nos diz que isso não é obra de Deus. Porque a obra de Deus diz o seguinte, primeiro tem que governar bem sua casa. Aí você diz, eu não sou casado, não sei que você não é casado, mas você é filho, você tem pai e mãe. E antes também você tem sua própria vida. Às vezes a vida da pessoa está um fiasco, está toda detonada emocionalmente, de todas as formas, mas está pregando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, esperança em Deus. Como? Sem governar sua própria vida, sem cuidar de si mesma. A vida pessoal, a vida interior, a casa, a família. Aí a gente vai no culto, não, celebra, louvor, gostoso, maravilhoso, volta para casa, para o contexto familiar, a mesma língua que bendizeu a Deus, aleluia Senhor, é a mesma língua que solta umas palavras complicadas dentro de casa. No início era amorzinho, gatinho, depois os animais crescem, né, como diz, aí fica um negócio complicado. No início, o bebê, meu filho, meu sonho, meu prazer. Depois, essa peste e coisas e tal. Mas o que é isso, gente? Porque somos seres humanos. Somos pessoas. As lutas, as correrias, as feridas, os traumas da vida. Com todo mundo, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está isento disso. A questão aqui que a Bíblia está colocando não é esse parâmetro aqui para nós, que todo mundo está perfeito. Não. É a gente saber as prioridades, colocar as coisas no devido lugar. Se eu não olhar, não cuidar primeiro da minha vida, da minha casa, da minha família, a Bíblia está me dizendo que as outras atividades, não faça, não precisa delas. Na igreja, mas é para menos ainda. Governar primeiro a sua casa, a sua vida.